Meus cumprimentos a todos os irmãos e amigos nesta manhã maravilhosa em que nós estamos a ministrar a palavra de Deus e estender mais uma palavra de gratidão pelo novo dia, porque as bênçãos do Senhor elas se renovam a cada manhã, assim diz o salmista. E hoje nós queremos tratar de um assunto que muito nos ajuda a fortalecer nossa alma, nossos conhecimentos, para permanecermos firmes na palavra de Deus, que é o conhecimento com a presença real do Espírito Santo na vida de cada pessoa, de cada crente que busca a presença dele. E o Espírito Santo não tem uma forma lógica, técnica de trabalhar. O Espírito Santo não é algo como se fosse uma ciência exata, que semelhante à matemática, que tem que 2 mais 2 igual a 4. Não é dessa forma. O Espírito Santo trabalha de uma maneira ilógica. Não tem silogismo, não tem lógica. Porque o Espírito Santo norteia, guia. E às vezes bem diferente da maneira como nós estamos esperando que as coisas aconteçam na nossa vida, vem de uma forma diferente da parte de Deus, conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Como prova disso, nós podemos observar aqui dois exemplos que nos ajudarão a entender a esta colocação que estamos fazendo. A primeira delas é quando o Senhor Jesus está para nascer. Então ele usa uma mulher que era noiva, santa, maravilhosa, de uma maneira extraordinária, bastante conceituada no lugar onde estava, chamada Maria. E o Senhor, então, eu estou dizendo que o Espírito Santo não tem lógica? Então o Espírito Santo procura Maria e diz a ela: Maria, não temas, tu serás mãe do Salvador. Tu estás grávida e vai ser a mãe do Salvador. E ela então diz assim: como pode ser isso? Se eu não conheço varão, como pode ser isso? E o Senhor vem através do anjo e explica para Maria, dizendo para ela: isso é obra e graça do Espírito Santo. Maria foi envolvida pela presença real do Espírito Santo, de tal maneira que ela passou a ter algo que não era conhecido por ninguém. Uma gravidez pelo envolvimento com a presença do Espírito Santo para que ela se tornasse a mãe do Salvador. Olha que coisa maravilhosa. Diferente daquilo que é o comum no dia a dia. Mas próximo disso está ainda uma outra maneira de se consolidar esta palavra, que não existe lógica, nem silogismo, nem matemática em relação ao Espírito Santo. É quando o mesmo anjo procura a José, o noivo, e diz para ele: ô José, eu soube que você estava tentando deixar Maria porque ela está grávida. Volte e procure sua noiva. Ela está grávida, mas ela não conheceu o varão. É por obra e graça do Espírito Santo a sua gravidez. Ela está grávida, ela será mãe do Salvador. O nome do menino se chamará Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Volta, José, e fica com a tua noiva, porque ela é uma mulher de Deus.
Até aí, meus irmãos, nós já entendemos dois comportamentos, duas situações em que alguém pergunta: como se dará isso? Maria perguntou: como é que pode se dar isso, eu estar grávida sem conhecer varão? Por obra e graça do Espírito Santo. Da mesma forma, José questionou: mas como é que pode? Minha noiva está grávida e eu não tive nenhum tipo de intimidade com ela. E o anjo disse: não temas em receber a Maria, tua esposa, como tua esposa. A gravidez dela é por obra e graça do Espírito Santo. E desta feita, então, nós estamos com um texto aqui em nossas mãos, que é um diálogo que existe entre Jesus e Nicodemos. Se você quiser acompanhar aí na sua casa, com a sua Bíblia, o seu tablet, o notebook, o iPhone, o iPad, você pode ver que está no livro de João, no capítulo 3, esse texto. Logo no início, ele diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos procurou Jesus à noite. Ele procurou Jesus para saber que ele via algo diferente na vida de Jesus. E que não podia ser de outra forma senão alguém que tinha intimidade com Deus. E ele diz isso aqui: não se pode fazer o que tu fazes se Deus não for contigo. E então Jesus vai e responde para Nicodemos: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esta palavra trouxe uma certa inquietação ao coração de Nicodemos. Como pode? Eu sou um príncipe, tenho tantos conhecimentos e nunca ouvi falar nada dessa natureza, em nascer de novo. Não estou entendendo o que o Senhor quer falar, Jesus. E Nicodemos disse: como pode então um homem nascer sendo velho? Pode um homem nascer sendo velho? Esse foi o primeiro questionamento de Nicodemos. Depois ele faz logo em seguida uma outra pergunta: porventura ele volta ao ventre materno para nascer a segunda vez? E Jesus disse: olha, ô Nicodemos, eu quero dizer que você está com um conflito muito grande. Tu és mestre em Israel, não conhece nada dessas coisas que eu estou lhe falando? Eu quero lhe explicar algo diferente, Nicodemos. Eu quero lhe explicar que este assunto, mesmo você sendo um mestre, ele é desconhecido para você. Eu não estou falando aqui, Nicodemos, de coisas terrenas, mas eu estou falando de coisas espirituais. Jesus, com toda a sabedoria que lhe era peculiar, informou isso com muito carinho para Nicodemos, para que ele pudesse compreender que Jesus estava falando, ou que ele, Jesus, estava falando, além do físico, que era o que ele conhecia. Ele era mestre, era príncipe dos judeus, era alguém de muito conhecimento. No entanto, quando se tratava de coisas espirituais, Nicodemos não conhecia. Estava sem entender o que Jesus queria explicar, que o que é nascido de carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele não estava entendendo. E Jesus, com toda paciência, com toda a sua maestria, começou a lhe explicar para que ele entendesse de que ele estava falando de coisas do Espírito, de coisas espirituais, de algo mais profundo além daquilo que ele já conhecia. Esse é um ponto
que joga muita luz para os dias de hoje. Como assim? Tem pessoas que elas são muito interessadas, ela cresce, elas buscam muitos conhecimentos externos, mas não conhece quase nada ou nada com relação às coisas espirituais. Necessário se faz se aprofundar nas coisas do espírito, porque as coisas terrenas elas são limitadas. Chegou um momento, um ponto de Nicodemos questionar Jesus, mas como é que pode acontecer isso? Quando Jesus disse o que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do espírito, é espírito. Como é que se pode isso acontecer? Você vê que o homem era mestre, o homem tinha muitos conhecimentos, o homem era um dos principais dos sacerdotes, dos judeus. No entanto, não sabia das coisas espirituais. Não sabia como se aprofundar nesse assunto. Na verdade, ele não sabia nem o básico. E Jesus começa explicando para ele, dando as informações, que no versículo 8, ele diz assim: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esta foi a palavra que Jesus deu para começar a sua explicação para Nicodemos. Como pode se dar isso? Aí Jesus vai e diz: ô Nicodemos, sabe como é que isso se dá? O vento sopra e você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Esta palavra trouxe uma certa inquietação a Nicodemos, porque ele não estava entendendo e pediu para Jesus falar, e Jesus libera uma palavra dessa natureza, onde ele não trouxe ainda o conhecimento que Jesus queria que ele tivesse. Ele não conseguiu alcançar. Então está aqui, meus irmãos, alguns itens que nós podemos apreciar naquilo que Jesus queria dizer para Nicodemos. Traduzindo em outras palavras, o mestre, Jesus, que é o mestre por excelência, tem um livrinho que tem esse tema. Jesus, o mestre por excelência. Ele ensinava. E ele então disse para Nicodemos: Nicodemos, o que você está precisando aqui entender, de que todo esse conhecimento que você tem, ele é importante. Contudo, eu preciso dizer para você que você precisa confiar. Confiar no Espírito de Deus. Quando você confia no Espírito de Deus, entende, Nicodemos? Ainda que você não saiba para onde o vento está lhe levando, tenha certeza que ele estará tendo o controle do barco e vai conduzir a tua vida para os melhores lugares, os melhores destinos. Isso fica uma lição extraordinária para nós. Nós podemos então aprender com aquela fala de Jesus para Nicodemos e extrair lições profundas para nós, no sentido de entender de quando nós nascemos de novo. Você aí, meu irmão, minha irmã, que é nascido de novo, que é nascida de novo, que conheceu essa graça de ter o Espírito Santo como um professor residente na sua vida, saiba de uma coisa. Às vezes o vento do Espírito sopra na nossa direção e nós estamos indo para determinados rumos que não estamos entendendo direito porque que o Senhor está nos querendo conduzir naquele caminho ou naqueles caminhos ou naquela direção,
Por que que isso está acontecendo? Mas uma coisa é certa. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando você é guiado pelo Espírito do Senhor, Ele vai nos conduzir aos melhores destinos. Ainda que não estejamos entendendo por que o Senhor está nos levando para aquele caminho, ou quer nortear aquele caminho na nossa vida, mas Deus que conhece todas as coisas, e nós que somos fruto do Espírito Santo de Deus, Ele nos guiará. Há uma expressão de um versículo que diz assim, que o Espírito Santo nos guiará a toda verdade. Então o Espírito Santo, meu irmão, ainda que no caminho que você está seguindo, naquilo que você está realizando, você não está conseguindo entender por que essas coisas têm acontecido com você, o Senhor manda uma resposta para você nesta manhã. Ele manda lhe dizer assim, o meu Espírito Santo te guiará, norteará a toda a verdade. Quando você não estiver entendendo por que que o vento sopra da direita para a esquerda, por que que ele sopra da frente para a retaguarda, mas confie no Senhor. Em outras palavras, Jesus queria dizer assim para Nicodemos, Nicodemos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esta talvez seja uma das palavras que o Senhor queira ministrar na manhã de hoje para nós. Meu servo, minha serva, meu filho, minha filha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais da tua vida ele fará. Essa é uma das respostas que Jesus dá a Nicodemos quando ele pergunta como pode ser isso. A outra maneira que Jesus responde é quando Jesus diz, Nicodemos, como pode ser isso? Nicodemos, você só conhecia coisas terrenas, coisas materiais. Então você não conhece isso que eu estou lhe falando. Você precisa sair do mundo limitado, que é o mundo terreno, para que eu possa lhe explicar com relação às coisas espirituais. Então, o que Jesus queria, em outra lição, passar para Nicodemos, que ele deveria sair do mundo limitado, que era o mundo terreno, e conhecer as coisas espirituais. O versículo 12, ele diz isso com muita clareza. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis, se vos falar das celestiais ou das coisas espirituais? Para que possamos ter um conhecimento ou um avanço nas coisas ilimitadas, sobrenaturais, com profundidade na vida com o Espírito Santo, nós precisamos nos afastar um pouco ou sair desse mundo terreno ou de uma visão fechada somente do mundo lógico, o mundo da matemática, o mundo da lógica, o mundo do silogismo, e começar a entender e confiar que o Espírito Santo, ele vai conduzir a destinos e a águas mais profundas aqueles que se dedicarem às coisas espirituais. Este era um dos ensinamentos que Jesus estava passando ali, ou ministrando para Nicodemos. Nicodemos, você precisa conhecer um mundo que não fica apenas aqui, mas que transcende para a eternidade, que sai do terreno
e vai para o sobrenatural, para o espiritual. Não se pode ter uma vida com profundidade se apenas a pessoa ficar no superficial. Queria lhe mostrar aqui dois entendimentos. Em um mar, em um lugar de muitas águas, tem aqueles que são vistos como os surfistas. Estão na parte alta da água, nas ondas, no pico das ondas. Há aqueles que aplaudem as manobras que são feitas por eles. Eles são vistos, são notados. Porém, tem aqueles que não são perceptíveis. São aqueles que estão mais para baixo. Não estão no pico das ondas, mas estão em águas mais profundas. São os submarinos. Aqueles que estão lá embaixo. São enormes, são grandiosos, mas não são vistos e nem são perceptíveis. Assim deve ser aqueles que buscam o Espírito Santo de Deus. Ainda que eles não sejam percebidos, ainda que eles não sejam vistos, mas que sejam grandes no Senhor. Que busque um crescimento sobrenatural. Que venham agir como submarinos e estejam nas profundezas das águas do Espírito Santo. Não apenas surfando na flor das águas. Que o Espírito Santo traga esse entendimento. E de uma certa forma, Nicodemos começou a entender isso. Há um texto que mostra no próprio livro de João, mostra que Nicodemos entendeu o que Jesus queria lhe ensinar. Ele entendeu tanto que aquele Nicodemos que chegou perguntando como é que se dá isso, agora não é que Nicodemos já foi encontrado como discípulo de Jesus? Eu até queria que você anotasse para você olhar isso depois, ou agora comigo. No capítulo 19 do mesmo livro de João, aparece a seguinte expressão, no verso 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, agora o 39, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado a cerca de 100 libras e um composto de mirra de aloés. Eu quero lhe dizer que Nicodemos, aquele que esteve lá com Jesus, agora era discípulo de Jesus. Em outras palavras, ele compreendeu aquele ensinamento. Ele compreendeu de que ele não devia ser só um homem terreno, que se satisfizesse somente com as coisas materiais, mas que ele precisava de algo a mais. O algo a mais era ser conduzido pelo vento do Espírito, que o Espírito Santo pudesse nortear, guiar, para que ele fosse mais além. E ele foi mais além. Ele passou agora a ser discípulo do Senhor Jesus. E está mostrando aqui que foi um discípulo que ainda na morte de Jesus ele estava lá presente. Ele quis fazer algo. Ele quis fazer algo a mais. Foi lá render as suas homenagens a Jesus com mirra, com aloés, com algo que pudesse aromatizar o corpo de Jesus. Eu quero também lhe mostrar agora o último item dessa lição. A primeira lição que Jesus quis ensinar para Nicodemos é que ele devia confiar. É fato. A segunda lição que o Senhor Jesus quis ministrar, que os seus olhos saíssem das coisas terrenas apenas.
As coisas terrenas têm o seu real valor. Contudo, não é o melhor ou o maior valor. O maior valor são as coisas espirituais, porque elas transcendem para a vida eterna. E o último item, ou o terceiro, quando Nicodemos perguntou como pode se dar isso, Jesus quis dizer para Nicodemos: isso se dá para aqueles que têm o professor residente, que é o Espírito Santo. O professor residente, meu irmão, minha irmã, habita, reside, mora dentro de nós, mora dentro de você, mora dentro de mim. Ele é professor residente, ou seja, aquele que ensina todos os dias, ensina e guia em toda a verdade. Daí porque Nicodemos não era um adolescente, não era simplesmente um jovem, era talvez uma pessoa experiente, mais amadurecida, visto que ele já era príncipe dos judeus, já devia ter uma certa idade. No entanto, nunca é tarde para se conhecer com profundidade as coisas de Deus. Não importa você que está aí nesta live, apreciando esta fala, esta palavra, se você é adolescente, se você é jovem, se você é uma mulher, é um varão, não importa se a sua idade é uma idade mais experimentada ou não, uma coisa é certa: o professor residente, o Espírito Santo, aquele que guia a toda a verdade, ele está aí agora para dizer para você que tem algo novo a lhe ensinar. Tem algo novo para ministrar no seu coração. O novo de Deus nunca se acaba. Todas as vezes que você tira a água da fonte da vida, ela se renova. E é isso que ele quer dizer para mim e para você, neste ensino da manhã de hoje. Que o Espírito Santo, o professor residente, aquele que guia toda a verdade, ele está entre nós, ele está exatamente agora dizendo: eu tenho algo novo para te ensinar. Esta palavra é para ensinar as coisas que eu quero ministrar na tua alma ou no teu coração. Assim como foi liberado para Nicodemos, eu libero para você também o meu novo, o novo do Senhor para te abençoar. Ele está disposto a liberar o novo para nos encher da sua graça, para nos encher da sua unção. O que Nicodemos achava que já tinha tantos conhecimentos, Jesus disse: olha, falta algo. Falta algo. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu quero ministrar o novo do Senhor na sua vida, Nicodemos. Esta palavra está sendo dita para nós. Deus está ministrando algo novo no nosso coração na manhã de hoje. O nosso professor residente é aquele que está acolhendo a nossa alma, o nosso espírito, conforme a palavra do Senhor diz assim: enchei-vos do Espírito. É o que Deus está nos fazendo agora, fazendo entender de que nós devemos não sermos pessoas limitadas ao mundo terreno, mas termos o conhecimento do mundo espiritual, do crescimento espiritual, do mundo do Espírito, indo mais além. Então, eu quero concluir lembrando da importância que é quando perguntamos, quando Nicodemos perguntou para o Senhor: como pode ser isso? Jesus disse: você precisa
aprender a confiar no Espírito Santo de Deus. Porque o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Como pode ser isso? Você deve deixar o mundo limitado para o mundo ilimitado. Você deve sair da situação terrena para a situação espiritual, celestial. Você deve sair do mundo do surfista, aquele que fica no pico das ondas, para o mundo do submarino, descer às águas mais profundas do mundo espiritual. E por fim, como pode se dar isso? Através do professor residente, aquele que habita, mora, estabeleceu a sua casa, a sua residência no nosso coração. Todos os dias, meus irmãos, o Espírito Santo tem algo novo a nos ensinar. Que hoje o nosso coração esteja aberto para poder receber o novo de Deus. Que esse novo faça mudanças extraordinárias, possa lhe levar a lugares altos e planos, tenha profundeza no mundo espiritual, que ele cubra a sua vida, que o Espírito Santo da aliança, que nos guia a toda a verdade, possa nortear os nossos caminhos e que ele nos ilumine de tal maneira que essa luz que está dentro de nós, vindo da parte do Espírito Santo, possa iluminar e iluminar as pessoas que estão ao nosso redor. Que ele nos abençoe. Eu desejo um dia rico e cheio da graça